Depois me coloca no passo para frente, de forma Boa noite a todos aqui presentes, boa noite também aos nossos irmãos que nos acompanham de casa, né? Através do nosso canal do YouTube, Centro Espírita Miguel Oficial. Sejam todos bem-vindos. Nós orientamos aos nossos irmãos de casa que coloquem uma vasilha com água, uma garrafa, uma jarra, para que essa água possa ser fluidificada durante a nossa reunião. Ok? Vamos ouvir com o nosso irmão João, a página de preparação da noite de hoje. Vamos prestar bastante atenção. Em seguida, eu farei a prece e depois o nosso irmão Edivaldo trará a página do Evangelho da noite de hoje. Boa noite, meus irmãos. Nos envolva a paz e o amor do Divino Mestre Jesus. Nós abrimos, como sempre, o acaso e marquei. A nossa lição de hoje está aqui no livro Fonte Viva e tem o título Esmola. Tem uma mensagem que está em Lucas, capítulo 11, versículo 41, uma mensagem de Jesus que diz assim: dai antes esmola do que tiverdes. A palavra do Senhor está sempre estruturada em luminosa beleza que não podemos perder de vista. No capítulo da esmola, a recomendação do Mestre dentro da narrativa de Lucas merece apontamentos especiais. Dai antes esmolas do que tiverdes. Dar o que temos é diferente de dar o que detemos. A caridade é sublime em todos os aspectos sobre os quais se nos revele e, em circunstância alguma, devemos esquecer a abnegação admirável daqueles que distribuem pão e agasalho, remédio e socorro para o corpo, aprendendo a solidariedade e enaltecendo e ensinando. É justo, porém, salientar que a fortuna ou a autoridade são bens que detemos provisoriamente na marcha comum e que, nos fundamentos substanciais da vida, não nos pertencem. O dono de todo o poder e de toda a riqueza no universo é Deus, nosso Criador e Pai, que empresta recursos aos homens segundo os méritos ou as necessidades de cada um. Não obtemos assim as doações de nossa esfera íntima e perguntemos a nós mesmos: que temos nós de nós próprios para dar? Que espécie de emoção estamos comunicando aos outros? Que reações provocamos no próximo? Que distribuímos com os nossos companheiros de luta diária? Qual é o estoque de nossos sentimentos? Que tipo de vibrações espalhamos? Para difundir a bondade, ninguém precisa cultivar riso estridente ou sorrisos baratos. Mas para não darmos pedras de indiferenças aos corações famintos de pão e da fraternidade, é indispensável amealhar em nosso espírito as reservas da boa compreensão, emitindo tesouro de amizade e entendimento que o Mestre nos confiou em serviço ao bem de quantos nos rodeiam, perto ou longe. É sempre reduzida a caridade que alimenta o estômago, mas que não esquece a ofensa, que não se dispõe a servir diretamente ou que não acende luz para a ignorância. O aviso do instrutor divino nas anotações de Lucas significa: dai esmola de vossa vida íntima, ajudai por vós mesmos, espalhai alegria e bom ânimo, oportunidade de crescimento e elevação com os vossos semelhantes. Sede irmãos dedicados ao próximo, porque, em verdade, o amor se irradia em bênçãos de felicidade e trabalho, paz e confiança. É sempre a dádiva maior de todas. Graças a Deus. Graças a Deus.
vibrações, percebendo a presença do Cristo, esse amigo de todas as horas, médico de nossas almas, para te agradecer, Divino Mestre, por mais esse encontro contigo, por mais essa oportunidade em que o Senhor nos permite nos reunirmos em Teu nome para aprendermos um pouco mais as leis de Deus através do Teu Evangelho. Queremos também agradecer a oportunidade de sermos acolhidos nesta casa. Os mentores espirituais que aqui se encontram, os trabalhadores do bem que nos recebem, mas também agradecer ao mentor espiritual de cada um de nós, que tanto fazem por nós, tanto nos incentivam para estar aqui e não perder essa oportunidade bendita, Senhor, de nos aproximarmos um pouco mais de Ti e um pouco mais de Deus, através das páginas do Evangelho que aqui são oferecidas. Gratidão, Senhor. Mas também queremos que te pedir, Senhor, por aqueles irmãos que não têm quem peça por eles. Por aqueles irmãos que muitas das vezes não sabemos o seu nome, mas temos a certeza de que Tu sabes. Sabes e conheces muito bem a todos que se encontram em hospitais, asilos, orfanatos, manicômios, casas de recuperação, hospitais. Em cada lugar, Senhor, que tiver um irmão, que ele possa ser socorrido pelos Teus missionários da luz. Que essas vibrações de amor e de paz que nos rodeiam se estendam a toda essa humanidade, Senhor, indistintamente. E rogamos sempre que fique conosco no decorrer de todo esse encontro, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Vamos ouvir então agora o nosso irmão Edvaldo com a página do Evangelho da noite de hoje. Uma boa noite a todos vocês. Agradecido a Deus. Boa noite para vocês também, encarnados e desencarnados, e aqueles que estão nos acompanhando através do nosso canal no YouTube. Graças dou a Deus, a Jesus, pela oportunidade, aos guias espirituais desta casa, porque estarmos aqui, vocês me veem sempre nesta reunião, né? Mas a gente está aqui no púlpito, a responsabilidade da gente aumenta. Por que ela aumenta? Porque agora, nesse momento, não tão diferente daquilo que eu passo ali adiante, mas aqui a abrangência é bem maior. Eu tenho muito mais tempo para falar. Eu tenho um evangelho para interpretar dentro daquilo que eu já consigo compreender. Ora, se nós somos falhos ainda, a nossa apreensão do evangelho vai ocorrendo de forma paulatina. Talvez, daqui a um bom tempo, quando eu voltar a essas mesmas páginas e vocês estejam presentes aqui, vocês vão me ouvir já falando de uma outra forma, porque a apreensão estará melhorada. Então é isso. É uma responsabilidade grande, é a gente dividir conhecimento e aprendermos juntos. Não existe aquele detalhe do púlpito ser um pedestal. Estamos todos aqui, no mesmo nível, na mesma condição. Eu, quando falo ao microfone, eu ouço aquilo que eu estou falando e vou o quê? Assimilando cada vez mais e mais e mais e mais. Se houvesse uma oportunidade da gente, nesses poucos minutos, mantivermos um bate-papo,
sobre o Evangelho, puxa, a gente ia requerer bastante tempo. Os 20, 25 minutos seriam curtíssimos, muito poucos para a gente poder traduzir, porque o Evangelho é igual a trabalho. Hoje, o que nos coube falarmos, continuarmos aqui, no capítulo número 21, haverá falsos cristos e falsos profetas, dando continuidade ao que o nosso irmão Edson começou a falar na semana passada. E hoje nós vamos ficar apenas no item número 5, prodígios dos falsos profetas. O que é um profeta, né? Um profeta seria o quê? Um bom porta-voz do alto. Aquele que estuda o Evangelho e consegue traduzir mensagens do alto para promover o quê? Sabedoria, conforto, amor, uma nova interpretação justa e correta do que vem do alto, a sabedoria da justiça divina, de que Deus olha por todos com igualdade, que nada nos acontece por injustiça. Quer dizer, é alguém que está ali também aprendendo e dividindo esse seu aprendizado com todos. Para quê? Para que a gente se volte aos conhecimentos do alto, que estão aqui ao nosso redor. Só que muitos de nós andamos um tanto blindados e não conseguimos perceber. Estamos vivendo um tempo de convulsão social. Mas isso não é questão de agora, não. Se nós voltarmos e estudarmos a história da humanidade, veremos que de tempos em tempos o que acontece com as sociedades? Há convulsões, paralisa-se, há confusões de ideias, de quereres. Bom, hoje a gente consegue avaliar no meio dessa convulsão de que há muita gente se espiritualizando, mas ao mesmo tempo ainda há muita gente detida na matéria. Para os irmãos que estão detidos em um grau mais elevado, vamos dizer assim, que nós, enquanto encarnados no mundo material, se não vigiarmos, nós estaremos o quê? Vulneráveis à matéria. A matéria vai acabar o quê? Nos escravizando. Então é disso que a gente precisa fugir através desse estudo aqui do Evangelho. Nós estamos no planeta material, temos uma matéria envolvendo o nosso espírito, porque estamos vivendo no mundo material. Devemos valorizar tudo isso? Sim, mas essa não deve ser a razão única de nossas existências. Então, num tempo em que a gente está muitos de nós detidos da matéria, ao mesmo tempo, quando a gente esquece de cuidar do espírito, o que acontece? A gente se infelicita. A gente vai vendo casos e mais casos de pessoas com bastante infelicidade. Os consultórios de psicanálise, de psicologia, de psiquiatria andam cheios. Muitas das vezes não há vagas. Não é uma coisa fácil você conseguir uma consulta. Por quê? Tem muita gente com os nervos à flor da pele. Ah, mas o que isso tem a ver com os falsos profetas? Aí está o campo. Justamente aquele campo aberto para esse falso profeta entrar nas fraquezas humanas. Porque se eu estou detido na matéria, se eu estou desestabilizado, se eu não estou procurando me evangelizar e cuidar do meu espírito, eu estarei para lá de vulnerável. Então, tudo aquilo que aquele falso profeta trouxer para mim, com certeza, indicará o quê? Que eu cairei nesse calabouço. Que esse falso profeta venha a criar para mim e para todos nós. Então, essa lição de hoje também fala muito do vigiar e do orar. Haverá falsos profetas, falsos prodígios. O que são prodígios? Tudo aquilo que não se podia explicar
classificado como sobrenatural, e a gente, quando se evangeliza e estuda a doutrina, a gente vai ver que tudo é natural, tudo obedece às leis divinas. Não há nada de maravilhoso, nem de fantástico, nem de sobrenatural. Quando a gente entende essas leis, o que a gente faz? A gente já começa também a se blindar desse falso profeta. Por que é um profeta perfeito? Um bom profeta? Perfeito somos nós? Não. Mas os bons profetas são aqueles que estão tentando. Como é que se reconhece o verdadeiro espírita? Quem sabe responder? Pelo esforço que nós empreendemos, o quê? Para domar as nossas más inclinações. Ora, todos nós temos mais inclinações se estamos encarnados no planeta Terra no presente, com certeza. Mas estamos aqui em várias gradações. As gradações variam e variam muito. Cada um está num degrau. Mas o que a gente precisa entender é que estamos aqui uns pelos outros. Então, o verdadeiro profeta vai fomentar isso através dessas leis naturais. Fomentar essa união, esse amor que precisa ser entendido. Aquele amor que Jesus sabe que nós ainda não compreendemos. Pois muitos de nós ainda confundimos com posse. Não é verdade? A gente tem visto os noticiários aí, à torta e à direita, por quê? Hoje, mais do que nunca, temos mais e mais informações. E mesmo num mundo onde a gente encontra bastante informação, ainda temos pessoas que não querem se informar sobre nada. Querem ainda ficar adiantórios. É muito corriqueiro a gente escutar assim, ouvir dizer, estão falando por aí. Quando a gente não busca conhecimento, olha aí de novo, esse falso profeta, que muitas das vezes modifica as palavras vindas do alto ao seu próprio benefício, porque quer angariar posições e muitas das vezes escravizar mentes. Muitas das vezes traduzir e apresentar feitos para impressionar. O que seria um profeta hoje em dia? Os médiuns. Aquele médium que não se evangeliza, aquele médium que não estuda, que condições ele terá de prestar um bom serviço? Lembrando que mediunidade não é dom. Quando a gente estuda, e nós somos todos nós mais ou menos médiuns. Então, essa notícia, esse cuidado é para todos nós. Somos todos nós precisando praticar o vigiar e o orar. A página de abertura que o nosso irmão João acabou de ler dizia algo assim: o que a gente joga de vibração no nosso campo? O nosso campo, a gente pode entender a nossa vida, a nossa existência, as nossas relações, aonde a gente vive, com quem a gente mora, com quem a gente trabalha, com quem a gente divide os estudos, na vizinhança, no trato, no hálito que carregamos, o hálito mental que carregamos. Então o que a gente joga? Será que a gente já semeia o amor, mesmo com precariedade? Ou a gente às vezes ainda está aqui acreditando num Deus vingativo, ou num Deus que só proporciona bem-estar material? Não é? A gente não ouve alguns segmentos só falando em conquistas materiais? Será que é realmente isso que eu preciso enquanto espírito encarnado aqui? Bom, eu lembrei agora há pouco que nós precisamos da matéria para vivermos no planeta que é material. Mas essa matéria não pode me escravizar. Então como é que eu posso entrar num templo em que esse templo só venha me ensinar a como eu vou crescer materialmente?
Como eu vou escravizar mentes para que eu possa estar em alta? Como eu vou só olhar para mim e desprezar o outro? Porque eu quero subir, eu quero crescer, eu não sei nem mais que escala eu quero. Porque endossa aquela atitude de quanto mais você tem, mais você vai precisar ter. Mais você vai precisar acumular. Mas não está na moda usar de novo, né? De vez em quando alguém rebusca lá no vocabulário, ostentar. Se eu preciso buscar algo nessa existência agora, encarnado, eu preciso buscar a minha melhora espiritual. Porque em algum momento eu acordei e tive condições de estar aqui de novo. Aqui, encarnado. Para poder me melhorar enquanto espírito. Quando a gente chega numa reunião como essa aqui, de fluidoterapia, por que a gente é oferecido para nós primeiro a página de abertura e é oferecido para nós o Evangelho? Porque mais do que eu receber os passos que são importantíssimos, eu preciso me evangelizar. Eu preciso abrir o meu campo mental. Porque quando eu abro o meu campo mental, eu consigo me voltar para as esferas mais altas. Eu consigo ajudar a espiritualidade. A gente não lembra aqui, né, Rosana? A gente lembra aqui que já está tudo acontecendo aqui agora, antes da gente chegar na Câmara de Passes. Vamos dizer que o tratamento lá dentro só vai consolidar aquilo que a gente já está fazendo aqui. Mas se eu chego aqui de Antônios, eu não vou favorecer a espiritualidade amiga a me ajudar. E eu também não trocarei fluidos uns com os outros para nós nos ajudarmos mutuamente. Quando a gente lembra aqui ao microfone que a gente não pode largar também o tratamento médico, é porque a gente está fugindo assim dessas falsas profecias. Porque a gente precisa cuidar do espírito aqui, mas continua cuidando da matéria. Ora, mas o passe, quando a gente estuda, a gente não entende também que com o passe, mais ou menos misto, aquelas vibrações conseguem mexer lá nas moléculas e promover curas? Sim, mas a maior cura será a minha cura mental. De que forma eu chego aqui para receber essa melhora? E será que só por eu estar aqui eu deixo de tomar remédios, eu deixo de ir ao médico? Não, aqui a gente batalha e a gente estuda para não profetizar falsamente. Não é verdade? Senão, nós estaremos incorrendo aqui mesmo nesse estudo que está sendo proporcionado para nós nesta noite. Então é para a gente parar e pensar, ficarmos atentos. O vigiar e o orar precisa estar a todo momento em nós. Uma sinergia mental, uma vontade de aprender cada vez mais e mais. Ora, nós estamos falando sobre espiritismo porque nós estamos dentro de uma casa espírita. Mas para aquele que está em qualquer outra doutrina religiosa, precisa também fazer esse exercício, porque nós não podemos mais ser incautos. Nós precisamos ver o que vem saindo daquela pessoa que está responsável por distribuir o estudo. Está falando realmente de Jesus? Deus castiga? Deus só quer ver a nossa melhora material? Então a gente precisa se tocar. Quando a gente se toca, a gente se blinda. E aqui não vem nenhuma caça às bruxas. É um trabalho nosso íntimo, para que a gente se fortaleça e se previna. E que a gente aproveite essa encarnação sem desviarmos os nossos caminhos. Kardec sempre nos incentiva a estudarmos cada vez mais e mais. Então, se a gente reconhece o verdadeiro espírita por esse esforço,
Nós precisamos estar estudando o tempo todo. Por que será que a nossa irmã lembra para nós que, além da nossa reunião de fluidoterapia, a gente precisa também estar numa reunião pública? Lá também tem um espaço, mas lá também são promovidos estudos. Por que a gente precisa fazer o Evangelho lá? Porque a gente vai mudar o campo vibracional da nossa casa e assim poder favorecer aqueles também que moram ao nosso redor, a nossa vizinhança. Olha, dependendo do campo vibracional, ajuda um bairro inteiro, só para a gente exemplificar. Mas além disso, está nos colocando numa condição de estudarmos também. Pois eu estudo, eu interpreto o Evangelho, mas também, mais uma vez, não é para a gente ficar com o dedo em riste para aquele familiar que está ali. Olha, está vendo? Isso é para você. Não, é para nós. Mas toda hora o que está acontecendo? Está sendo propiciado para nós esse estudo do Evangelho. Quem se evangeliza não profetiza com falsidade. Então, se nós todos somos mais ou menos médiuns, todos nós podemos servir ao alto. E se podemos servir ao alto, por que a gente vai se deixar colocar-se num campo obsessivo? Porque o falso profeta, não tenho dúvidas, ele vai atrair para junto dele quem? Alguém também que quer brincar, alguém que quer desinformar, alguém que quer ludibriar, ou alguém também ainda com doenças de estar preso à matéria, preso a posições, e vai fomentar esse irmão a se perder, se perder, se perder. Vai ter um dia que esse irmão vai se encontrar? Vai, assim como todos nós estamos nos encontrando, já chegando aqui, porque é para nós, o benefício é para todos nós. Mas por que a coisa não pode ser mais breve? Por que tem que ser demorada? Por que a gente vai precisar dar tanta volta se a gente podia mais ou menos seguir um caminho reto? Eu digo mais ou menos que ainda é um pouco complicado para que a gente siga um caminho reto. A gente ainda escorrega, nós temos ainda nossos altos e baixos. Mas a gente, nesses altos e baixos, precisa ter certeza daquilo que a gente quer e daquilo que a gente precisa, daquilo que eu necessito. Eu sou o espírito que agora está encarnado aqui e necessito me melhorar. Se eu necessito me melhorar, eu vou empreender esforços, porque ninguém vai melhorar por mim. Não vai ser ninguém que vai dizer para mim que eu tenho que cumprir, fazer alguma coisa e ali eu estou salvo. A salvação, ela vem assim de forma sem trabalho algum? Vem de fora, é fator externo? Ou a minha melhora, o meu campo de entendimento para achar a minha salvação tem que partir de dentro de mim através de novas reflexões? Portanto, meus amigos, quando a gente consegue ter a oportunidade de estar nos cursos que a casa oferece, a gente também tem um contraditório. A gente tem tempo, a gente tem espaço para questionar, porque ninguém é poço de sabedoria. Mas quando todos nós estamos estudando juntos, a gente melhora a nossa interpretação. A gente vigia e ora de fato, entendendo que o melhor caminho é o da boa reflexão. Não foi porque ninguém disse, ou não foi porque o Espírito tal disse. Porque até o Espírito que vem trazer notícias para nós, a gente precisa, seguindo os ensinamentos de Kardec, avaliar a comunicação recebida. Não se tem nada como pronto. De pronto eu vou acatar a informação. Tem coerência? Mas se eu não estudo, eu fico vulnerável a isso aqui. O assunto, infelizmente, é breve, a gente tem pouco tempo, vocês sabem que eu gosto de falar, se eu pudesse, ficava falando até muito mais tempo, mas como a gente também está falando para o YouTube, não estamos só falando para nós que estamos na casa espírita, nem só para nós espíritas, estamos falando para todo tipo de gente, para todos, porque assim precisa ser, assim necessita ser. Então,
você que esteja na instituição que estiver, vigie e ore. Se melhore, se evangelize dentro dos conceitos em que você está inserido, para que você possa, para que eu e para que todos nós possamos servir da melhor forma a Deus nosso Pai e ao Senhor Jesus. Uma boa noite a todos vocês. Vamos então, mais uma vez, envolvidos nessas vibrações, unir os nossos pensamentos. É tão bom ouvir falar dos teus ensinamentos, Senhor, através do nosso irmão, ajudando em nossas reflexões, para que possamos caminhar cada vez mais com passos firmes sobre a face da terra, sempre baseado nos teus ensinamentos, no teu amor, Senhor. Gratidão. Gratidão por esses minutos, passaram rápido demais, mas foi fundamental. Gratidão por todas as bênçãos que já foram oferecidas aqui no salão. E também aos nossos irmãos que se encontram em casa. Gratidão, Senhor, por tanto amor que o Senhor nos oferece. A certeza de dias melhores. Gratidão por incentivar cada vez mais a nossa esperança, a nossa fé, para que a gente não se perca pelo caminho. Gratidão também aos amigos espirituais, os nossos mentores da casa dessa reunião. E gratidão pelo segundo momento da nossa reunião, onde através dos passos seremos agraciados um pouco mais com as tuas bênçãos, com esses fluidos salutares, dando-nos a certeza de sairmos daqui melhores do que aqui chegamos. Fique convosco, Senhor, agora e sempre. E assim, nós pedimos a permissão para encerrarmos essa primeira parte da nossa reunião, rogando o auxílio para os médios trabalhadores, para que eles possam cada vez mais ser ferramentas mais afiadas e dignas dessa confiança. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Jesus. Quanta luz nesse amor.